Fala pessoal, me chamo Felipe Hudson na SMPI. Hoje nós vamos falar sobre a Cambuci SA, tá? Uma empresa aí pouquíssimo falada, então acho que poucas pessoas já ouviram falar nessa empresa, mas certamente vocês já ouviram falar na Pennant, né? A marca Pennant. A Cambuci SA é uma empresa que tem valor de mercado bem baixinho, tá? O pessoal fala da Vulcabras, né? Que tem a Mizuno, fala aí já fiz vídeo da Track and Field, tem vídeo da Arezzo e tal. A Cambuci SA é uma empresa pequenininha, tá? Mas é uma empresa antiga, até a fundação 1945 aqui. Valor de mercado bem baixinho. A empresa até deu um resultado melhorzinho, tá? A gente vai ver agora os resultados. Mas a empresa que vem andando de lado há um bom tempo, né? Então, agora cresceu um pouquinho, mas agora deve ter tido alguma reestruturação, né? Que a gente só consegue enxergar aqui em 2020. Mas desde 2020 para cá, né? Andou de lado, sem gerar muito valor. Mas é uma empresa aí que eu achei até interessante os resultados. Então, acho que 75 anos, né? Já vi aqui falando um pouquinho da Pennant, né? Aqui no início, né? Já foi patrocinador de seleção olímpica. Código de negociação CAMB3, tá? Então, uma empresa aí do Novo Mercado. Novo Mercado não, né? Mas tem código de ações ordinárias, né? Não necessariamente Novo Mercado. Tinha até valor de mercado menor, né, quando foi divulgado, 177 milhões, aí soltou o resultado e subiu um pouquinho. Então a gente vê que a receita deles subiu bastante, né, 102 milhões contra 39 milhões no trimestre, mas isso aqui é porque eles estão fazendo uma reestruturação também. O lucro bruto deles saltou bem por conta da alta da receita. A gente vê que a margem bruta, por outro lado, apesar de ter uma margem boa, tá, 43,9%, caiu bastante, né, frente ao segundo trimestre de 2021. A margem bruta dela é bem interessante, tá? Mas aí, como vende produto, não é serviço e tal, a gente fez até vídeo da CSU digital há pouco tempo, acaba que impacta mais, né? A inflação aqui na venda desses produtos. EBITDA cresceu bastante por conta dessa alavancagem da receita aqui, mas a empresa também tendo uma alavancagemzinha. A gente vai até ver o que foi o impacto, se pode ter sido aqui, porque eles estão voltando aqui EBITDA, mas a gente vai ver depois o EBIT, né? Porque a gente vê que eles sofreram um pouquinho na margem bruta e a despesa ou depreciação e amortização inflou um pouquinho aqui. A empresa deu prejuízo no trimestre do ano passado, deu um lucrinho aqui de 15 milhões, distribuindo um pouquinho. Essa empresa não deveria estar distribuindo, né? Índice de dívida líquida, por outro lado, caiu, então a empresa controlando, a liquidez corrente e tal. Então a gente vê aqui a receita. Receita disparou, a gente viu, 6 meses, né? 123%, mas eles estão fazendo uma reestruturação, não é porque o resultado veio excelente, tá? Lucro bruto também subiu, mas a margem bruta, por outro lado, caiu um pouquinho. A despesa cresceu por conta dessa reestruturação, 50%, mas a gente vê que a despesa não impacta tanto assim, né, frente à receita, né? Por mais que tenha crescido aqui 50%, com a receita crescendo 123%, a proporção da despesa frente à receita é bem menor. E aí, por isso, a EBITDA saltou dessa forma, né? Mesmo com a margem bruta caindo. E aí a margem EBITDA também cresceu, dando lucro, né? Deu prejuízo ano passado, nos 6 meses. Até no trimestre também tinha dado prejuízo. Margem líquida 12%. Aqui alguns comentários, né? Administração, segundo trimestre de 2022, a companhia entregou um índice de faturamento, 102 milhões e tal. Lucro bruto, EBIT, falando dos números que a gente já viu. Grande aceitação da linha de produtos. Sell-out robusto, né? Para os clientes varejistas. E 45% mais clientes no primeiro semestre, né? A diversidade da cadeia de suprimentos, né? A logística, principalmente internacional, frete, a inflação impactando a companhia. E aí fornecimento asiático, né, impactando, né? E aí por isso que muitas empresas varejistas estão vendendo diretamente para os consumidores, né? Para tentar diminuir aí esse espaço aí, esse gap de entrega e tal. 15 milhões de investimento, bem tranquilo. Contratação, mercado interno aí tá falando aqui de algumas coisas do governo, né? PEC de benefícios, Auxílio Brasil, ajuste Vale Gás, redução do ICMS, que alavancou um pouquinho a economia. E aí eles esperam um crescimento de 60% no ano, frente ao ano passado. Vamos um pouquinho dos produtos, né? Vamos ver. Receita deles, a gente viu que subiu bem mesmo, né, no segundo tri. Aí a gente compara aqui com pré-pandemia, né? Porque eles sofreram bem aqui na pandemia. 2021 deu uma recuperadazinha, mas
gente vê que a empresa nem é uma boa base de comparação, né, 157%, mas frente a 2019, cresceu bem, né? Mas a gente vê que aí teve um impacto muito de estímulo do governo, né? Eles falaram. Eles também começaram aqui a reduzir a exposição aqui à Argentina, né, que está sofrendo bastante, né, frente ao ano passado. A exportação deles caiu bastante também, e aí é mais mercado nacional. Aqui falando por área, né, a gente vê que o CPV saltou bem, né, 140%. Aí a inflação, frete, logística, não tem muito para onde correr. Despesa com venda, 63%. Mas ainda, em relação ao percentual da receita líquida, é o que eu falei, né? 15% e no ano passado era 21%. Então a empresa alavancou a receita aqui bem, que mesmo tendo essa margem bruta caindo aqui, você vê que a despesa operacional, frente à receita líquida, ficou intacta, né? Mesmo com esse crescimento aqui, percentualmente, frente na análise vertical, caiu bastante, né? Percentualmente. Despesa geral administrativa também caiu bem, por isso que teve esse crescimento no EBITDA, né? A gente vê que a empresa teve uma despesa financeira aqui, juros de empréstimo, financiamento, alguma coisa de capital de giro e outras despesas. 11 milhões aqui de resultado financeiro. Ano passado foi 7 milhões. Uma receitazinha aqui, né, bem pequenininha. Ano passado dando prejuízo, mas gerando caixa, né? Ano passado também gerou caixa, né? Tem aqui o EBIT? Não, aqui não tem EBIT. Tem o lucro bruto, né? 39 milhões, aqui não tem EBIT, né, do ano passado. E para baixo deve ter. Ó, ano passado teve quase 10 milhões aqui de EBITDA, mas aí o resultado financeiro comeu tudo, né? 7 milhões aqui, mais imposto e tal. Mais depreciação e amortização. Por isso que nesse ano aqui deu 41 milhões de EBITDA e 22 milhões de lucro. O estado financeiro já não impactou tanto assim, né? Do ponto de vista do fluxo de caixa, aqui eles estão botando antes da variação de capital de giro, né? Isso daqui não é muito interessante, porque a empresa, quando investe muito em capital de giro, pagamento de fornecedor, série de produtos, esse fluxo de caixa tende a ficar negativo. Então, a gente vê que até aqui, variação de capital de giro, 14 milhões, baixa de imobilizado, né? Então isso aqui é produto que a empresa não conseguiu vender, de repente tem que fazer um impairment, né? Teste de recuperabilidade com as normas fiscais, dívida, tal, variação cambial positiva. E aí ficou com caixa equivalente de caixa de 4 milhões. Então tem um capital de giro aí considerável, não impactou tanto, né? Mas aqui uma baixa, né, do ano passado. Empréstimo é basicamente longo prazo, né? Tá bem diluído aqui longo prazo. Uma parte que é curto prazo. Mas pesa um pouquinho, né? Com essa alta de juros, 39 milhões. Né? Tem pouco caixa, 4 milhões só de caixa. Então 100 milhões. A empresa não gera muito caixa, né? Dívida líquida sobre EBITDA aqui não deve estar ajustado. Até aqui, né? Ó, dívida... Botaram aqui uma dívida de, vamos arredondar, 100 milhões. Aí botou dívida líquida sobre o EBITDA de 1,3 vezes. Depois a gente pode ter ver como está o EBIT. Né? O EBIT daqui que eles botaram, semestre, 41 milhões, mais ou menos. Eles devem ter anualizado lá. Basicamente dá por volta disso aqui mesmo, né? Só que olhando pelo ITR, eu acho que é um pouquinho melhor. Depois a gente comparar, né? A gente vê que o estoque deles cresceu, né? Aumento da atividade operacional, realmente, né? O movimento aí do governo, né? Manter o nível de matérias-primas de alto giro. O balanço patrimonial, a gente já viu um pouquinho. Tem uma conta a receber aqui, né? De 84 milhões, apesar de ter só esse caixa aqui de 4. Essa dívida até tá controlada, né? Porque tem uma conta a receber, tem um estoquezinho aqui. Conta a receber até cresceu em relação ao ano passado. Estoque também eles estão elevando aí porque está aumentando a atividade econômica. Tem os tributos a recuperar aqui também. Mais conta a receber de longo prazo. Enfim. Pagamento de fornecedor, empréstimo, debenture, não circulante. Aqui o lucro operacional, né? Aqui já não é o EBITDA, né? $36 milhões. Aqui já tá um pouquinho menor, ó. 36 milhões e tal. Lucrinho de 25. Então a gente vê que no ano passado, ó, 39 milhões de lucro bruto, com uma despesa com venda de 17, despesa geral administrativa.
lucro operacional ínfimo, né? 6 milhões. Aí a despesa financeira corroeu tudo aqui. A empresa só não deu mais prejuízo aqui, porque deve ter tido algum imposto. Ah, isso mesmo aqui, deu esse valor aqui, teve uma receita financeira e tal. Aí deu esse prejuízozinho. E ano passado um lucrinho, e esse ano um lucrinho bem pequenininho também, tímido. Gerando pouco caixa, tá? Do ponto de vista do fluxo de caixa. Ficou positivo ano passado, mesmo com essas perdas aí. Esse ano também, nada a se considerar tanto, mas aqui com capital de giro, ó, negativo, né, esse ano. Por isso que eles tiraram lá da conta, né? Mas aqui a conta a receber de clientes. Estoque que eles investiram. Assim, não gera muito caixa, tá? Então não é uma empresa que não gera muito caixa. Investir um pouquinho aqui, né? Imobilizado, intangível. Pagamento de empréstimo. Mesmo que ele não tenha uma dívida tão alta, acho que assim, para uma empresa que não está gerando muito caixa, essa dívida pesa um pouquinho. E aquela relação de dívida líquida sobre EBIT, né? Se a gente botar sobre EBIT aqui, vai ficar um pouquinho maior, né? Vai ficar cerca de quase 3 vezes, né? Vai ficar pesadinha, né? A dívida líquida sobre EBIT, né? Sem considerar EBIT, né? Tal. E aí a empresa ainda pagando aqui juros sobre capital próprio, né? Juros, pagamento de empréstimo, né? E fazendo mais empréstimo para conseguir ter esse investimento de capital de giro. Então, assim, uma empresa que tem uma marca, até uma marca interessante, né? Mas parece que não vai a lugar nenhum, né? Teve um resultado aí um pouquinho maior, essa receita foi impulsionada, mas mais por conta de investimento do governo do que de resultado da empresa, né, propriamente. E mesmo assim, né, essa dívida pesando um pouquinho lá embaixo, né, no bottom line, mesmo com top line crescente, a empresa teve uma queda nas margens, né, margem bruta, e se não considerar a depreciação e amortização, a empresa gera um EBIT, um lucro operacional muito, muito ruinzinho. Então, assim, eu acho que é uma empresa, por mais que tenha um valor de mercado baixo, é uma empresa bastante arriscada. Tem uma marca forte, né, pênalti, mas eu ficaria de fora, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta embaixo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal para dar uma força pra gente. Valeu, forte abraço!